Tenham uma boa noite. Sejam bem-vindos todos hoje à noite para o nosso culto de oração, que eu ainda continuo chamando pela internet de culto de oração nos lares, porque a nossa ideia é que você no lar, você continue em oração. Eu tive conversando com alguns colegas, eu não fiz essa pesquisa aqui na nossa igreja, não pretendo fazer, mas alguns fizeram uma pesquisa para saber quantos oravam nos lares. E eles tiveram uma surpresa que bem poucos oravam nos lares. Eu não vou fazer essa pesquisa, mas eu vou fazer apenas um apelo, que quando você estiver em casa e você assistir, você por algum motivo tiver de ficar em casa, assistir a transmissão da programação da igreja, então na quinta-feira não termine a transmissão e pronto. Anote os pedidos e tire um tempo de oração no celular. É como nós fazíamos na nossa casa. Eu sei que outros irmãos faziam também isso, porque me testemunharam. É culto de oração nos lares. Para quem está em casa, é culto de oração nos lares. Então terminou a transmissão, você começa um tempo de oração, um tempo de oração no seu lar, justamente para o desenvolvimento espiritual do seu lar também. Então esse é o objetivo de nós chamarmos de culto de oração nos lares. Eu vou pedir a Franciele que, se ela tiver condições de estar logada, que compartilhe nos grupos da igreja e até no seu status a programação, uma vez que o meu celular não vou poder fazer isso agora. Eu estou hoje sem a maior parte da família. A Eliane está estudando, o Elionai está se recuperando de saúde e a Melanie está cuidando dele, tá bom? Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidar vocês que estão conosco assistindo, que compartilhem no status, no seu Facebook, compartilhem no grupo que vocês pertencem a programação da igreja, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Vamos, queridos irmãos, começar nesse momento cantando 2 hinos, e os hinos que nós vamos cantar, e hoje nós não temos aquele material que eu já expliquei o motivo para vocês, mas se você tem, por exemplo, aquele programa que tem o Cantor Cristão, você pode procurar nos seus hinários. Eu tenho aqui um no meu celular, o 416 e o 417. Esse é o hino que nós vamos cantar, os 2 hinos que nós vamos cantar, falando sobre o assunto de hoje à noite, da nossa mensagem de hoje à noite. 416 e depois o 417 diz assim: filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, andando em luz, andando em luz. 416, cantemos. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andai na luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, de luta contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo,
as horas com temor remindo, as horas com temor remindo. Andai na luz, filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor. Bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém, glória a Deus. Vamos, irmãos, cantar agora nesse momento o hino 417, Brilha no Viver. O hino diz o seguinte: não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. O refrão diz: brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Vamos cantar esse hino. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme é tua devoção. Em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilha no meio do teu viver. Amém, glória a Deus. Esse hino, a sua poesia diz que o crente deve ser luz onde ele está, em qualquer lugar que ele se encontra. Eu gostaria de voltar ao tema, não é? Na semana passada nós estivemos falando sobre isso, de uma certa maneira, de maneira prática, quando o pastor Neto abordou sobre a reforma e como esses crentes trouxeram o dia a dia deles, de maneira que eles não faziam uma dicotomia na sua vida, de maneira que na igreja era uma vida, fora da igreja era outra, mas eles entenderam que a vida do crente é uma vida constante de louvor e culto ao Senhor, falando da reforma protestante e os seus resultados. Eu gostaria, meus irmãos, de voltar agora para o tema do serviço cristão, e eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para um texto que ele não é fácil de entender, é um texto que não é simples, que é Lucas 17, do verso 7 ao verso 10. Jesus Cristo está aqui dizendo uma parábola, e Lucas organiza o pensamento dele, é muito interessante, porque não é, por exemplo, como o pensamento de Mateus, que ele vai organizando alguns sermões, juntando vários ensinos de Jesus em sermões.
E é isso que admira em Mateus, ele faz uma forma sistemática. Já Marcos resume bastante, fala, mas é bem resumido, enquanto Lucas, ele é mais detalhista, mas ele vai colocando em alguns pontos. E eu gostaria de convidar vocês então a Lucas, capítulo 17, do verso 7 até o verso 10. Aí, pastor, se por acaso der algum som estranho, eu lhe dou plena liberdade para mexer no som e tentar ajustá-lo. Então, meus irmãos, vamos lá. Lucas capítulo 17, 7 a 10 diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Vamos orar e pedir que Deus seja bondoso, misericordioso e gracioso essa noite com todos nós. Vamos orar. Amado Deus e Pai, somos gratos pela Tua Palavra, e somos gratos pelos irmãos que estão ajudando com essa mensagem, colocando os textos também. Muito agradecemos esses irmãos que têm se empenhado, que estão assistindo. Nós pedimos que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, ela seja exaltada, ela seja explanada corretamente, e que ela não seja atrapalhada pelas nossas palavras humanas e muitas vezes vaidosas, mas que ela seja o veículo, aquele instrumento do Senhor para nos incomodar em cada área da nossa vida. É o que oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Jesus Cristo parece que está falando parábolas difíceis de serem entendidas, e você percebe isso porque no capítulo 16, parece que Jesus Cristo elogia um homem por ter sido uma pessoa infiel. Isso está aqui no 16, quando ele fala sobre o administrador infiel, o mordomo infiel. É uma parábola um tanto difícil quando você não tenta entender o que é que Cristo está ensinando de fato. Aqui está outra. Primeiro, porque é uma parábola que está carregada da cultura do tempo, então nós precisamos entender como é que funciona essa cultura, mas o ensino é verdadeiro, é presente lá e presente aqui, que é isso que é importante para nós. O ensino foi dado lá, e os discípulos deveriam entender aquele ensino, e os discípulos de hoje devem entender o mesmo ensino que é dado pela palavra de Deus. Jesus Cristo, ele vem falando no capítulo 16 sobre o cuidado que as pessoas têm, o servir com seus bens, que esses bens que as pessoas têm, devem ser usados para a glória dele, que deve ser usado com fidelidade, independente da quantidade do que Deus tem para lhe dar, você deve ser fiel. E ele deixa isso bem claro no versículo 10 do capítulo 16, quando ele diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é injusto no pouco é injusto no muito. E depois ele claramente é criticado, porque ele fala exatamente essa verdade: se vocês não conseguem usar os bens deste mundo para a glória de Deus, como é que você acha que Deus vai lhe dar bens superiores? E os fariseus, que eram avarentos, que eram amantes da prata, torceram o nariz para Jesus. Essa é a ideia aqui do original. Ignoraram, zombaram, ridicularizaram Jesus. E Jesus repreende dizendo: olha, vocês são os que justificam a vocês mesmos, mas o Senhor conhece o coração de vocês, e aquilo que é levado entre os homens deste mundo é abominação diante de Deus. Para deixar bem claro o que o versículo quer dizer. E aí Jesus Cristo entra numa questão, aqui Lucas entra numa questão da lei, sobre a questão inclusive do divórcio, a questão de o rico e o reino dos céus, e logo depois ele retorna para esse assunto dos bens dessa vida, quando ele vai falar, ele vai dar um exemplo de um mendigo e um rico. E isso é claro porque para o povo judeu, e como muitas vezes não é difícil nós entendermos,
O povo judeu, assim como a maioria das pessoas, acha que uma pessoa bem-sucedida financeiramente, bem-sucedida materialmente, bem-sucedida fisicamente, é alguém extremamente abençoado por Deus. E então, para a cultura da época, e muitas vezes para a nossa hoje, uma pessoa dessa é sinônimo que Deus está abençoando. E aqui Jesus Cristo pega um homem muito rico e pega um homem muito pobre ou paupérrimo, e deixa claro que esse não é o critério que Deus tem. Aquilo que é levado entre os homens é abominação diante de Deus. Ele dá esse exemplo claro aqui com o rico e o Lázaro. E o rico vai para o inferno, mesmo com todas as bênçãos materiais de Deus, e Lázaro, que só tinha Deus, vai para o local de privilégio na mansão celestial. O privilegiado aqui na terra foi para o inferno, e o abandonado aqui na terra foi para o céu, não porque ele fosse pobre, mas porque ele colocava unicamente em Deus a sua confiança. Depois dessa história, Jesus Cristo vai falar sobre os escândalos, que é inevitável que hajam pessoas que vão escandalizar o Evangelho e o seu nome, e ele vai falar sobre isso, e vai falar exatamente sobre quando acontece isso, qual deve ser minha atitude, como eu devo repreender esse irmão, como eu devo agir para com esse irmão. E aí depois eles entram os discípulos perguntam sobre fé. Senhor, aumenta-nos a fé. Por isso aquele nosso cântico não é rompendo em fé, é crescendo em fé. E aí Jesus responde: vocês devem ter a fé como um grão de uma mostarda, não do tamanho de um grão de uma mostarda. A ideia de Jesus Cristo é: você deposita uma pequena coisa, você planta uma pequena coisa, e ela se torna uma das grandes hortaliças. A nossa fé, ainda que pequena, depositada em Deus, ele pode florescer em algo muito maior. E depois dessa lição, Jesus Cristo fala sobre serviço, sobre servir. E ele então entra nesse texto e ele diz assim: olha, prestem atenção, vocês que são meus discípulos, porque ele está falando aos seus discípulos. Olha o versículo 1 do capítulo 17. Disse Jesus a seus discípulos. Ele está falando isso para os discípulos dele, dizendo: olha, deixa eu dar uma ilustração para vocês do dia a dia, que vocês sabem quem é o dono, quem é o senhor que vai estar na sua lavoura. Porque aqui é uma pessoa que, apesar de ser o dono, mas ele está no trabalho, ele está ali, ele tem empregados, ele tem escravos, tá certo? Que isso era uma questão muito comum naquela época. E ele diz, ele está lá trabalhando na lavoura, ocupado, guardando o gado, e ele volta para a sua casa. Ele diz: qual é o dono que vai dizer para o seu escravo: olha, vem e senta na mesa e come? Isso parece uma afronta muito grande para o nosso século 21, que nós abominamos a escravidão, e às vezes é até difícil de entender esse texto à luz da visão nossa no século 21. Mas uma coisa que os irmãos precisam entender: se você não tiver essa visão cultural, você não vai ter a resposta correta em relação à pessoa de Jesus Cristo, porque é isso que ele quer dizer em relação a nós. Então, eu preciso entender que, por mais que as relações sociais hoje não se apliquem de maneira direta a isso, mas o entendimento da nossa vida para com Deus é o mesmo. Então Jesus Cristo diz: olha, pensem só, é viável para vocês, é uma coisa admissível que o Senhor esteja com fome, vê o trabalho, sente e diga: não, você pode comer primeiro, coma primeiro, depois eu vou comer, depois eu me alimento. Não, ele diz: não, primeiro ele faz o seguinte, primeiro ele diz: olha, você, prepara a minha ceia, prepara a minha comida, se arrume. Essa é a ideia de cinge-te. Ele tinha que estar arrumado, estar pronto, e serve-me enquanto eu como e bebo.
depois que eu comer e beber, que tu vai poder comer e beber. E depois diz: porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? É claro que quando nós temos hoje alguém que faz algo por nós, ainda que seja no dever, faz parte do bom relacionamento e da boa educação dizer o quê? Muito obrigado. Mas essa não é a realidade daquele tempo. Mas essa não é a questão desse texto. Porque uma parábola tem um ensino principal para todos nós. Jesus quer deixar uma lição clara para cada um de nós. E a lição geralmente vem no final dessa parábola. Assim também vós. Quem é esse vós, meus irmãos? E você que está me escutando, quem é esse vós? Aqui no texto, quem é esse vós? Os discípulos de Jesus. Assim também são vocês, meus discípulos. Assim também são vocês, aqueles que dizem ser meus discípulos. Quando vocês fizerem apenas o que lhe foi mandado. O que que Jesus está ensinando a sua igreja aqui? Ele diz: quando fizerem isso que foi mandado, dizeis: somos o quê? Servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Espera aí, agora a coisa complicou mais ainda, né? Primeiro, o exemplo diz aqui, Jesus diz exemplo que nessa cultura o Senhor não agradecia o servo porque estava fazendo uma coisa que era o seu dever. Agora Jesus traz para os seus discípulos e diz: olha, quando vocês fizeram só o que foi mandado, vocês têm que dizer que são inúteis. Você agora pegou, né? Que história é essa? Quer dizer então que quando eu faço o trabalho de Deus, Deus me considera um inútil? Nós precisamos entender à luz do que ele está dizendo. Quando, pois, havedes feito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas o que nos foi ordenado. E para que você possa entender, Paulo repete esse princípio de uma outra forma, quando ele fala sobre a evangelização. Abram comigo 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, para que você possa entender como chegamos ao versículo que eu quero dizer, que eu quero mostrar para vocês. E antes que eu me esqueça, eu quero lembrar os irmãos que estão assistindo a transmissão, que vocês podem colocar os vossos pedidos de oração, o agradecimento, que nós temos a irmã Nayane, que hoje ela está recolhendo os pedidos, vendo quem está conosco, participando, e quando chegar o devido momento eu vou fazer os pedidos tanto oficiais quanto aqueles que estiverem chegando via transmissão. Eu gostaria que você pensasse aqui que do versículo 1, Paulo vai falar sobre o direito que ele tem como apóstolo, e que ele abriu mão desse direito em amor aos irmãos de Corinto, para não ser pesado aos irmãos de Corinto. Havia direitos que ele deveria exercer, mas ele abriu a mão disso em favor, em amor, e para não ser pesado aos irmãos de Corinto. Em outro lugar, Paulo diz: eu deveria até ter feito isso, que eu acho que não fiz muito bem a vocês, agindo assim. Mas Paulo fala isso aqui, ele tem alguns direitos de apóstolo, mas ele abriu mão desses direitos em favor desses irmãos. Mas ele
versículo 15 ele diz: eu porém não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes do que alguém me anule essa glória. E aí ele vai entrar então no assunto do ministério dele, quando ele diz: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, pois me ensinam a pregar o evangelho. Verso 17: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, se obrigado, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Aqui está o entendimento daquela parábola. Voltando para Lucas 17. Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos: qualquer um que me servir, que não seja por amor, por consagração, por dedicação, por livre vontade, não passa de um servo inútil, porque está fazendo apenas aquilo que lhe foi mandado, e muitas vezes mal feito. Quando o crente ele toma como base certas coisas simplesmente como obrigação, isso é um problema diante de Deus. Eu não estou dizendo que tem certas vezes que a gente tem que exercer certos, digamos assim, fazer certas coisas porque nós sabemos que temos que fazer, e o Espírito Santo é tão bondoso com a gente que nos coloca alegria no coração. Mas o que eu quero dizer, se toda a sua vida cristã, tudo que você faz para Deus é porque é o jeito, é porque é a sua obrigação, Deus está dizendo assim: eu não lhe devo nada, porque você não fez isso para mim, você fez porque era sua obrigação, porque você sentia que era obrigação. Inclusive Pedro diz isso lá quanto aos pastores: não faça o seu ministério constrangido, porque é o jeito, mas de boa vontade, de coração livre. A mesma forma é todo discípulo de Jesus. Eu não posso fazer as coisas simplesmente porque eu sou obrigado, ou eu não posso fazer as coisas simplesmente achando que aquilo é suficiente. Jesus diz: quando você faz as coisas apenas para cumprir os rituais, para cumprir a sua obrigação, para cumprir aquilo que a sua igreja, cumprir aquilo que você mesmo criou como sua lista, e acha que está tudo bem com Deus e não dá um passo a mais, você não fez mais do que a sua obrigação. Por exemplo, tem crente que se orgulha porque dá o dízimo. Tem crente que diz: eu sou espiritual, não diz, mas age como? Eu sou espiritual porque eu dou o dízimo. Grande coisa. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação segundo a lei. Irmãos, vocês sabiam que 10, não estou aqui entrando na discussão do dízimo, até porque eu já preguei aqui todos esses 15 anos, mas você sabia que o crente que vive meticulando 10%, se é 5%, se é 8%, se é 9%, ele está vivendo pela lei? Você sabia que quando chega na graça, a graça não é 10%? Você tem ideia de quanto é a graça? Quanto é que é, pastor Neto, a graça? 100%. Barnabé vendendo o terreno, o que foi que ele fez? Ele entregou tudo. Os irmãos vendiam o seu terreno, vendiam seus negócios, entregavam tudo para Deus. Aí de repente teve um lá que: não, eu quero ser espiritual também, vou vender o terreno, mas vou ficar com metade dele e vou dizer para eles que eu sou espiritual, que eu vendi tudo. Aí deu em lata, né? Deu em morte. Ananias e Safira.
Meus irmãos, tem crentes que dão o dízimo e nada mais. O crente na graça não mede o que ele vai dar, porque o Espírito de Deus explode no coração dele, que é conforme a necessidade, conforme o que é necessário, conforme o que pode ser feito. Eu tenho aprendido com o Senhor Jesus Cristo, e eu vou voltar domingo ao livro de Marcos, porque quando eu reli Marcos, eu estive orando, eu estive estudando Marcos, eu descobri que o meu Senhor fazia o bem a todos, independente da motivação deles. A motivação deles era um problema deles, era um castigo maior, era um juízo maior. Mas o meu Senhor, que sondava mentes e corações, mesmo sabendo que aquelas pessoas não queriam saber dele, ele continuava fazendo bem e atendendo às necessidades delas. E eu devo seguir o meu Senhor. Quando eu faço as coisas só pela obrigação, quando eu venho à igreja só pela obrigação, quando eu leio a Bíblia só por obrigação, e aqui eu quero dar exemplos só para você ter uma ideia. Eu não estou dizendo que literalmente a coisa é assim, mas se você, por exemplo, não, esse ano eu tomei um compromisso de ler 3 capítulos por dia, que é para eu ler a Bíblia até o final do ano, e você trata isso como um dever, e você terminou de ler os 3 capítulos, o Espírito Santo está colocando no teu coração para você ler mais 1, mais 2, mais 3, diz, não, ali meus 3, pronto, então por hoje eu já estou pronto, eu já estou quites com Deus. Você é um servo inútil, porque você podia ir mais além. Se você é uma pessoa extremamente ocupada e criou uma normatização na tua vida, não, vou pelo menos orar uns 10 minutos aqui nesse horário, e de repente o Espírito está te tomando, está te chamando para que você possa interceder mais, para que você possa orar mais, para que você possa estar mais na presença de Deus, derramando teu coração nele, mas Deus, uns 10 minutos, tá bom, já cumpri minha obrigação para com Deus. Você é inútil. Se você tomou o propósito, não, toda semana eu vou sair para distribuir uns folhetos, vou pegar 10, 15, 20, 50 folhetos, e aí de repente você é abordado por alguém na rua e diz, vai, me explica esse folheto aqui. Rapaz, se eu explicar para esse camarada, não vou distribuir mais 50. E você deixa de falar de Cristo para alguém que está ansiando porque você tem uma meta. Você é um inútil, porque você não vai além do seu dever, você não dá um passo a mais, você não se sacrifica mais, você não deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, porque você está amarrado a simplesmente fazer o que lhe mandaram. Eu creio que para alguns pais essa compreensão é mais fácil. Você lembra daquele negócio de você diz, menino, limpa aqui tira um exemplo, tira as coisas da mesa. As coisas estão na mesa, mas tem um sujo na mesa. Ele pegou, tirou as coisas da mesa e colocou na pia, no lugar onde deve colocar. A mesa continuou suja. Ele viu que a mesa estava suja, mas o problema é que só mandaram ele fazer o quê? Só guardar as vasilhas sujas. Será que nem só eu que passo por isso lá em casa? Não, né? Eu estou vendo aí várias mães dizendo que passa a mesma coisa. Como é que a gente se sente? Puxa, você não está vendo? Meu filho, você não está vendo? Minha filha, você não está vendo que... Será que você não pode? Então essa é a ideia do Senhor Jesus Cristo. Às vezes Deus está te mostrando mais alguma coisa que você pode fazer para Ele, mas você simplesmente já colocou na sua vida que você já cumpriu o que você tinha que fazer. Eu já fui para a igreja hoje, por que eu vou pegar na Bíblia de novo? Já assisti o culto, já ouvi a mensagem de Deus, para que eu vou pegar na Bíblia de novo? Eu já assisti minha live hoje, para que eu vou ler mais a Bíblia? Então, esse é o problema.
É isso que Jesus Cristo está dizendo. Quando nós fazemos apenas a nossa obrigação, porque é uma obrigação, porque nos foi mandado, não passamos de servo inútil, porque o Senhor trabalha no coração para que nós possamos ir além da nossa obrigação, para que nós possamos ir além daquilo que está ali na nossa frente, além do dever. Além daquilo que nos foi colocado. Às vezes nem sempre vamos conseguir fazer, mas podemos ir além. E se a gente pensar, irmãos, isso é em toda a área da vida, só que a gente não consegue compreender isso nas questões celestiais. Eu me lembro que a gente sempre, eu já trabalhei nessa parte de administração, de contratação, de valorização de funcionário. E uma das coisas que a gente observava muito no funcionário é se ele era aquele funcionário que só fazia aquilo que era mandado. Quando a gente via que tinha um funcionário que, além do que era mandado, ele ia além um pouco, procurava mais alguma coisa para fazer, tinha uma outra ideia, geralmente a gente tentava valorizar e fazer de tudo para que aquele funcionário não trocasse de empresa, ou pelo menos a gente pudesse ficar, se estava em experiência, a gente recomendava para que ele continuasse na empresa. É desse jeito, é dessa forma. E agora eu gostaria de trazer não só para o serviço, vou usar aqui a expressão religioso, mas para o serviço normal. Quando o seu pai ou sua mãe lhe dão uma tarefa e você só faz aquilo que você foi mandado, você não está servindo a Deus corretamente. Você sabe que tem mais alguma coisa que você podia ajudar o seu pai, a sua mãe. Ah, mas meu pai só pediu isso para mim. Mas você está vendo que tem mais alguma coisa que você pode ajudar. Ajude, porque faz parte da sua vida com Deus. Foi isso que o pastor Neto falou na semana passada sobre a reforma. Não é só aqui na igreja, não é só questões de trabalho religioso, vou usar essa expressão para que você possa distinguir, não é? Na sua mente. Por isso que Jesus Cristo disse lá em Mateus: se alguém te obrigar a ir 1 milha, vai com ele 2. Não, minha mãe pediu para colocar aqui, mas eu tenho tempo de lavar essa louça, então eu vou lavar. Minha mãe pediu para juntar o lixo, mas eu tenho tempo de jogar e ainda não colocar lá fora. Minha mãe pediu para varrer aqui a varanda, quem tem varanda, mas dá para eu lavar porque está precisando, está sujo, preciso limpar. Eu tenho tempo para fazer isso. Mas se você é um filho que só faz aquilo que sua mãe ou seu pai dizem e parou, quando faz, porque às vezes faz mal feito, faz com cara feia, faz emburrado, são servo inútil de Cristo. Se você no seu trabalho, você vai do mesmo jeito, você vai aos empurrões, você é um servo inútil para Cristo, porque até lá você está fazendo só o que lhe é mandado, ao invés de ir mais além, de ser uma bênção para os outros, para as pessoas dizerem: olha, aqui está um servo de Cristo verdadeiro, porque ele vai muito além do que lhe é pedido, vai muito além. Quando uma pessoa pede a nossa ajuda, nós temos prazer de fazer mais além do que ela pediu. Irmãos, se eu não começar a perguntar de mim: será que eu estou indo além daquilo que é esperado de mim, como normal, como pastor? Porque se eu estou fazendo uma coisa simplesmente porque é minha obrigação, porque é aquilo que eu tenho que fazer, simplesmente porque eu sei que eu tenho que fazer, e eu me sinto a toda a minha vida, é simplesmente porque eu sou obrigado a isso, eu tenho que repensar, eu tenho que voltar ao Senhor, eu tenho que orar e dizer: Senhor, dá-me amor pelo Senhor, para que eu possa ir além daquilo que é simplesmente o meu dever.
Eu volto a repetir para os irmãos: tem momentos na vida que nós vamos usar da nossa obrigação para continuar fazendo, mas Deus é tão misericordioso que imediatamente Ele coloca amor por nós. Ele coloca essa alegria de servi-lo. Mas isso é que deve ser momentos da vida. Isso não deve ser todo o tempo. Isso não deve ser todo momento. Porque o serviço de Deus é com amor. E quando nós servimos com amor, nós fazemos além do dever. Eu quero dar uma ilustração aqui que talvez não seja das melhores, mas é que está vindo na minha mente agora. E com essa ilustração eu vou terminar o estudo dessa noite devido ao nosso horário. Eu já contei aqui na igreja essa história, mas pode ser que alguém que está me escutando na transmissão e alguém que esteja aqui no auditório não tenha escutado. Então alguns vão relembrar e outros vão ouvir pela primeira vez. Havia uma senhora que era casada com um homem muito ruim. Esse homem lhe obrigava a fazer vários serviços. E ele, para ser tão ruim, e ele fez uma lista de serviços para elas que ela tinha que fazer diariamente, que ela tinha que fazer semanalmente, e se ela não fizesse, dava pau em casa. Se ela não fizesse, era um problema dentro de casa. Sei que a vida dessa mulher, eu vou usar uma expressão popular, é o inferno. Por algum motivo, pela vontade de Deus, que nem Abigail, Deus levou o marido dela. Irmãs, olhe lá as suas orações, viu? E ela casou de novo. E esse marido dela era bem diferente do primeiro. E ela, de fato, sentiu o amor do seu marido e o amava. Um certo dia, depois de alguns anos de casado, ela limpando a casa encontrou um papelzinho. E adivinha o que era? A lista de obrigações dela, que o antigo marido fazia para ela. Sabe qual foi a surpresa dela? Não sei se aqueles que já ouviram essa história lembram. Ela estava fazendo exatamente o que a lista dizia. E isso não lhe era um peso. Por quê? Porque ela estava fazendo agora, não por uma obrigação, mas por amor. Existe amor dado a nós maior do que o do Senhor Jesus Cristo? Não há. Então os seus preceitos jamais serão pesados. Seus preceitos jamais serão uma coisa difícil, pesado para a gente fazer. Ai, como é difícil a vida de crente. Eu sei que ser crente é uma luta. Eu sei que ser crente é uma tribulação. Mas se todo o tempo da sua vida você acha que a sua vida é um peso e que não há nenhuma alegria, hoje à noite diga: Senhor, aumenta a minha fé e dá-me mais amor pelo Senhor, porque eu quero te servir. Eu sei que é difícil, eu sei que é sacrifício, mas como diz Paulo, mas que eu faça isso com alegria para o Senhor, que eu vá além do meu dever, que eu vá além daquilo que se espera simplesmente de um servo inútil, porque eu quero ser para o Senhor um servo útil para o teu louvor e para a tua glória. Vamos orar. Senhor amado Deus, somos gratos pelo desafio da tua palavra, e somos gratos porque o Senhor tem nos desafiado a irmos além do dever. Temos compromisso, sim, mas transbordarmos de amor pelo Senhor
de modo que esse amor faça com que cada atitude, cada trabalho, cada serviço não seja um peso, mas uma alegria fazer para Ti. É o que nós pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade e eu gostaria de ver alguns pedidos de oração com você. Eu gostaria que os irmãos, eu não conversei com o irmão Benedito, eu não sei se ele está nos assistindo. Se ele estiver nos assistindo e puder dizer alguma coisa sobre a sua cirurgia, eu ficaria muito grato. Mas a cirurgia dele estava prevista para a segunda-feira passada, dia 2. Também eu gostaria que os irmãos orassem pelo pedido que a Ana tem feito, que é a venda da sua casa. Ainda não vendeu não, né, Ana? Certo, mas continuamos orando por isso. Que também os irmãos orassem pelas irmãs missionárias Tâmara, Jael e Karen, que estão grávidas, e as irmãs Évila, Suzana e Adriana da igreja Maranata, que estão esperando o bebê. Eu gostaria que os irmãos orassem pela Lucy, da irmã Luziette, que está fazendo tratamento de vista, e também lembrassem da Anne. Eu gostaria que os irmãos orassem pelo irmão Francisco Barros, sua saúde, orassem pela Iris, irmã da irmã Lúcia, pela sua saúde também. A irmã Fabíola pede oração pela sua saúde. Ela estava domingo aqui, mas a sua saúde também tem sido bastante debilitada. Eu gostaria que os irmãos lembrassem de orar pela irmã Lídia e a sua família. Eles estiveram no seminário terça-feira passada, na primeira conferência teológica, e eu queria que os irmãos lembrassem de orar pela irmã Rosângela. A irmã Rosângela, irmã Luziette, é a questão de documentação, não é isso? Pois é, a irmã Rosângela trabalha em Maputo, em Moçambique, e ela está precisando de orações e está precisando de ofertas. Então, ela está precisando da ajuda dos irmãos. Os que não podem ajudar financeiramente, ajudem dobrando os joelhos e pedindo que Deus providencie o valor para ela, para que ela pague essa documentação, para poder estar lá. E também os que Deus tem dado condições, e nesse caso eu me incluo, tenhamos um coração liberal para ajudar essa irmã. Já haverá uma oferta que vai sair do Caixa de Missões, mas não é nem de perto suficiente. Então, quanto mais nós pudermos contribuir. Então, eu vou fazer uma observação. De hoje até domingo à noite, a irmã Luziette, que é a tesoureira da Sociedade Missionária, estará recebendo ofertas para esse destino. Então, você chega com ela e diz: irmã, está aqui R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, ou quem já tem a cédula de R$200, não é? É para que Deus use isso para a documentação da irmã, tá certo? E a irmã Luzete vai agregar e vai depositar na conta. Se você quiser depositar direto, nós também não temos problema, certo? A irmã Luziette lhe providencia o número da conta, mas é porque a gente quer mandar essa oferta de maneira mais concisa e substancial e ter uma ideia de quanto está indo dessa igreja para lá. Então, até domingo à noite a irmã Luziette vai estar recolhendo, se você quer mandar via Sociedade Missionária, tá certo? Então ela vai estar, o que Deus toca no seu coração para ofertar. Então, irmã Luziette, se a irmã Luziette por acaso não estiver aqui, a segunda tesoureira é a irmã Conceição. Estou certo sobre isso? Ok, porque de repente já estamos lá no final do ano e as coisas... Tá certo, irmãos? Então eu gostaria disso, que vocês lembrassem desse pedido, tá bom?
Eu gostaria de ouvir os pedidos agora dos irmãos que estão vindo da internet. O irmão Edson está agradecendo por uma viagem que fizeram para Porto Velho, pois a sua ida e a sua volta foram em paz. Então esse é agradecimento do irmão Edson. A irmã Melanie está pedindo pela melhora do Zeu e do Nai, né? Os dois, o Nai principalmente, a gente estava preocupado que ele estava entrando num princípio de crise asmática, né? Mas a gente acha que é uma questão só de gripe. E pede pela saúde de toda a família e pede pela saúde da sua irmã, a Emily. Inclusive eles viajaram há poucos de volta à sua casa. Ela pede oração pela uma amiga da nossa família, eu não sei quantos chegaram a conhecer, o pastor Poderoso. Ele chegou um tempo a gravar fita, CD, eu não sei quantos chegaram a conhecer o pastor Poderoso. A esposa dele, a irmã Sirene, ela está internada em Manaus e o problema dela é pedra nos rins. Falar nisso, eu esqueci de colocar, eu não falei, mas é a irmã Inês. Depois eu vou só terminar aqui, mas eu vou falar sobre a irmã Inês. A irmã Sâmia Cristina pede oração pela sua família. Sâmia, és tu? Sâmia Cristina? Não, né? Será que a Sâmia Cristina aqui de perto? Alguém sabe dizer? Só para identificar quem é. Mas, no caso, talvez seja algum irmão de outras nossas igrejas. Mas irmã Sâmia Cristina pede oração pela sua família. E eu gostaria que os irmãos orassem pela irmã Inês, que a irmã Inês não tem sentido bem, irmãos. Ela me mandou um recado hoje, dizendo que ela tem sentido muitas dores. Eu vou só confirmar aqui, muitas dores no local da cirurgia. E ela também foi atestado que a gordura no fígado dela subiu de grau, e ela também não sabe o resultado da hepatite B. Ela tem o vírus da hepatite B. Então eu gostaria que os irmãos não esquecessem a irmã Inês nas suas orações, para que Deus cure a sua serva. E também ela tem sentido dores no local da cirurgia. Então orem por ela, irmãos, pela serva do Senhor. Ok, esses são os pedidos que chegaram aqui via internet. Eu agradeço a todos que estão participando conosco. Eu gostaria de dizer que estão aqui conosco, ou pelo menos deram alguma menção de estar aqui conosco. Inclusive eu vi um pedido aqui também pela família, um pedido de oração. Posso estar errado, não sei se vai dar para eu voltar, mas se eu não me engano, a irmã Lúcia Barbosa pede oração pela sua família, a mãe do pastor Neto, pede oração pela sua família, ok? Então estão conosco hoje Jael, e aí consecutivamente Arthur e a Bela, o irmão Edson, a irmã Raimundinha, a irmã Inês e a sua casa, a irmã Raimunda Costa, aqui próximo de nós, está conosco Anne Lima, está conosco Inês Campelo, está conosco também a irmã Maria Carvalho, a mãe do pastor Neto, Maria Lúcia Barbosa, fez seu pedido. Está conosco a minha família em casa, a irmã Melanie, o Nai, o Zeu. Está conosco a Luana Florencio e outros participantes que ou não se pronunciaram ou estão assistindo, mas a gente não consegue ver os nomes nesse momento. Então, irmão, se a gente não citou o seu nome, é porque a gente não conseguiu ler por conta do próprio programa, mas nós agradecemos a sua presença. Nós vamos terminar cantando aquele cântico: ó Salvador amado, a ti entregar-me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração, em meu viver, em meu agir é teu meu coração. Mi maior. Ó Salvador amado. Vou cantar uma vez, você tenta me acompanhar, e na segunda vez vamos tentar cantar juntos. Vamos lá? Ó Salvador amado, a te entrega-me vou, porque na cruz mostraste
mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração em meu viver, em meu agir, é teu meu coração. De novo. Ó Salvador amado, a te entrega me vou, porque na cruz mostraste o amor que me salvou. Ó Mestre, dá que eu prove maior consagração em meu viver, em meu agir, é teu meu coração. Gostaria de pedir ao nosso amado pastor Neto que orasse a Deus, pedindo as bênçãos e agradecendo esse tempo aqui de transmissão, e que o que nós vamos fazer continue louvando e glorificando o seu nome. Pastor Neto. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela consciência que temos de que podemos depositar aos teus pés os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, sabendo que o Senhor governa, o Senhor sabe todas as coisas e é o Senhor que pode responder às nossas orações, acalentar o nosso coração, suprir as nossas necessidades, restaurar a nossa saúde, revigorar a nossa força, surpreender-nos com a tua fé e o amor depositado sobre nossas vidas, porque tudo vem do Senhor, de modo que te pedimos, nos dê sabedoria, condição, lugares, capacidade, inteligência, para que sirvamos além do próprio dever de servir, mas sabedores que o amor nos leva a fazer isso, sem nenhuma projeção ou intenção, mas apenas pelo ato de servir por servir, agradecidos por aquilo que o Senhor já fez por nós, porque o Senhor nos serviu eternamente. De modo que te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, irmãos, nesse momento nós vamos fazer o encerramento da transmissão. Então, os irmãos, uma boa noite. Muito obrigado a todos que estão conosco. Que Deus abençoe vocês.